E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Em algum ponto num passado distante, gigantescos monstros humanoides chamados Titãs surgiram repentinamente na Terra. Eles se alimentavam de qualquer humano que conseguissem pegar. Os humanos não estavam mais no topo da cadeia alimentar e com o tempo sua população começou a diminuir. Mesmo depois que muitas civilizações foram dizimadas, a humanidade não havia encontrado uma maneira de lutar contra os Titãs. Então, em vez disso, optaram por limitar sua liberdade para se manterem seguros. Os humanos sobreviventes construíram enormes muralhas concêntricas mais espessas e mais altas do que os Titãs, ao redor de uma área para evitar invasões. 2 paredes circulares foram construídas, uma dentro da outra, para garantir uma proteção dupla. Dentro dessas muralhas, eles poderiam viver uma vida pacífica. No entanto, as muralhas não garantiam proteção para sempre. Mesmo depois de 100 anos, as pessoas vivem com medo dos Titãs. Um jovem chamado Eren Yeager, que vive no Distrito Externo, sonha em ir além das muralhas um dia para explorar o mundo. Ele frequentemente fala sobre os mares e oceanos do mundo exterior para seus amigos Armin e Mikasa. Um dia eles decidem ir até a fronteira e tentar escalar a muralha para pular e chegar ao outro lado. Quando eles se aproximam da fronteira, o grupo fica chocado com o tamanho da muralha ao vê-la pela primeira vez de perto. Armin e Mikasa estão céticos em relação à ideia, alegando que os Titãs ainda podem estar do lado de fora. Mas Eren insiste que já se passaram 100 anos desde que alguém os viu e sem humanos para se alimentarem. Eles provavelmente morreram. Sua conversa é interrompida quando a patrulha de fronteira chega para prender o grupo por estar muito perto da muralha. Eren, enfurecido pela polícia tentar capturar seus amigos, começa a lutar contra eles, ignorando completamente o fato de que pode ser executado pelo crime. Nesse momento, o Capitão Soda se aproxima deles e pede aos soldados que recuem. Ele promete punir o grupo pessoalmente e manda os soldados embora. Soda entende o desejo de liberdade de Eren, mas critica suas ações como infantis. Ele então informa ao grupo sobre uma abordagem militar para explorar além das muralhas. Ele explica que o governo enviou alguns soldados para fora para inspecionar a situação, para que Eren não precise colocar sua vida em perigo. De repente, uma explosão alta assusta todos. Um terremoto a segue e o chão começa a tremer. O grupo recua à medida que a muralha se move agressivamente. Então é visto o que ninguém mais esperava ver. A terrível imagem de um titã gigante colossal do outro lado, maior que a muralha. Ele solta um grito monstruoso e alto, começando em seguida a chutar a muralha. Os oficiais da patrulha observam aterrorizados, incapazes de fazer qualquer coisa para impedir aquilo. O titã, depois de alguns chutes, finalmente quebra a muralha e depois desaparece na fumaça. Tudo fica em silêncio por alguns segundos. Em seguida, os soldados veem muitos outros gigantes passando pelo buraco deixado. Os soldados atacam os monstros com bolas de canhão, o que, no entanto, lhes causa pouco ou nenhum dano, pois parecem ter poderosas propriedades de regeneração, já que os ferimentos causados pelos canhões se curam a uma grande velocidade. Logo em seguida, os titãs alcançam os soldados e começam a devorá-los um por um. Todos começam a correr por suas vidas enquanto os titãs destroem casas e agarram o máximo de pessoas que podem. Armin se perde na multidão enquanto Eren e Mikasa correm em direção à igreja da cidade onde as pessoas vão se esconder. Mikasa percebe uma pequena no chão prestes a ser pisoteada pela multidão correndo. Ela vai salvar a criança, mas se separa de Eren no processo. Eren é arrastado para dentro da igreja, mas as pessoas fecham sua entrada imediatamente, não permitindo que mais ninguém entre. Eren observa sua amiga mais querida pela janela da igreja enquanto ela é abordada por um titã feminino com dentes aterrorizantes. Mikasa sabe que nada pode salvá-la agora, então abaixa a cabeça, aceitando seu destino. Nesse momento, uma explosão alta lança todos dentro da igreja para trás. Quando Eren olha novamente para fora, Mikasa e o titã não estão em lugar nenhum. Ele corre para fora em busca de Mikasa, mas apenas encontra as ruínas da cidade que costumava ser sua casa. Quando Eren se vira, ele vê os monstros destruindo a igreja e devorando todos lá dentro. Ele então vaga pela cidade destruída sem esperança. Um ano depois desse terrível acontecimento, um líder de soldados pesquisadores chamado Izuru é enviado ao Comando de Segurança Pública para realizar uma inspeção. Vários soldados se alistaram para o exército local para enfrentar futuramente os titãs. Cada soldado está se esforçando ao máximo para treinar e se preparar para enfrentar os monstros quando for a hora. Izuru avaliará e selecionará algumas descobertas feitas pelos pesquisadores, como armas ou estratégias para derrotar os titãs. Entre os pesquisadores há uma pesquisadora chamada Heng Zoe. Ela é uma pesquisadora que rejeita as propostas dos outros pesquisadores. Izuru sente-se atraído por ela, então depois de uma reunião ele a segue até chegar a uma base de pesquisa. Ele porém fica surpreso quando Heng de repente o pega no flagra e ameaça matá-lo. Izuru tenta persuadir Heng a perdoá-lo por isso. Ela o perdoa e diz que vai mostrar o assunto de pesquisa secreto que ela vem realizando, fazendo-o prometer que não irá contar a ninguém. Esse assunto não é nada menos do que um titã faminto que está preso na base de pesquisa secreta de Heng.
Ela tem estudado esse titã por um longo tempo para descobrir mais sobre ele. Izuru, vendo isso, fica totalmente perplexo sobre como o seu maior inimigo podia viver e sobreviver em sua base sem ser morto, e sentiu que isso era muito perigoso. Hang então explica que, com base em sua pesquisa, a fraqueza dos titãs estava localizada na parte de trás do pescoço deles, demonstrando para ele que eles se curavam instantaneamente de qualquer ferimento que não fosse na nuca. Portanto, ela continuou a trabalhar em uma ferramenta que pudesse ser usada para voar e atacar a parte de trás do pescoço dos titãs. Enquanto estavam discutindo, um superior chegou ao local e informou que os titãs estavam atacando lá fora. Ele pediu a todos que se apressassem e escapassem. Hang então entrou em ação com a intenção de salvar seu objeto de pesquisa. O superior, no entanto, achou que ela estava louca porque isso era impossível de se fazer. Porém, Hang insistiu e no final o titã enlouqueceu, se soltou e agarrou o corpo de Hang. Surpreendentemente, ele não a machucou nem a devorou. Pelo contrário, ele ficou mais calmo. Enquanto Hang vê que no titã poderia haver algum tipo de racionalidade, Izuru ataca e, subindo na parte de trás, derruba o titã com um único golpe na nuca, matando-o instantaneamente. Hang, ao ver isso, fica chocada e muito triste, já que o titã que ela cuidou por tanto tempo morreu em um instante. Desde então ela se isolou e continuou trabalhando em sua pesquisa sozinha. Depois de um tempo, Hang orgulhosamente apresenta aos chefes uma ferramenta chamada Ferramenta de Movimento Tridimensional. Essa ferramenta é um dispositivo de lançamento que os humanos poderiam usar para se moverem na direção desejada. Ela esperava que com essa ferramenta os soldados pudessem derrotar os titãs com mais facilidade. No entanto, o uso dessa ferramenta perigosa exigia treinamento sério para ser dominado. Inicialmente, ela não obteve permissão para usar essa ferramenta, pois era considerada muito perigosa. Mas Izuru tentou ajudar Hang e no final a ferramenta foi autorizada para uso. Enquanto isso, vemos Sasha e seu cão chamado Shiro, que levam uma vida difícil, tendo que sobreviver na floresta com seus parentes, caçando para se alimentar. Ela é conhecida como uma habilidosa caçadora devido à sua habilidade com o arco e flecha, que ela usa para caçar animais na floresta para obter comida. Quando ela retorna da floresta com seus parentes, encontram a cidade em ruínas devido ao ataque dos titãs. Isso a leva a correr para salvar sua tia e tio em casa e irem para outro lugar mais seguro. No entanto, no caminho, Sasha não percebe que seu cão Shiro fugiu em outra direção quando ela partia para salvar seus parentes. Ela entra em pânico e tenta procurar Shiro, mas é impedida de fazê-lo, pois é considerado perigoso. Ali próximo, alguns soldados da base estão fugindo, mas são alcançados por titãs e alguns devorados. Dias depois, Sasha acaba se juntando a um posto de proteção e começa a treinar como um soldado. Ela e outros soldados são treinados com grande rigor para se defenderem contra os titãs. O tempo passa e um ano depois disso, todos os sobreviventes do ataque anterior dos titãs se mudaram para o distrito interno, e o exército tem planejado e se preparado para recuperar o distrito externo. Após o fluxo de refugiados se mudando para o distrito interno e o abandono das terras férteis do distrito externo, a escassez de alimentos começou a matar as pessoas. Se isso continuar, todos eventualmente morrerão de fome. Sua única opção de sobrevivência é tomar o distrito externo de volta e reparar a parede quebrada. O diretor das forças militares, chamado Kubao, dá aos soldados um discurso e chama Hang ao palco. Ela agora é a líder do armamento da tropa. Hang então demonstra sua criação, o equipamento de manobra tridimensional que ela afirma que os ajudará a lutar contra os titãs. Mas ela acidentalmente quase acerta em alguns soldados. Em seguida vemos Eren e Armin na multidão militar. Acontece que ambos sobreviveram ao ataque de 2 anos atrás e agora se juntaram ao exército. Eren quer se vingar dos titãs por matar a mulher que ele amava, Mikasa. O Capitão Soda também sobreviveu ao ataque, mas perdeu a vontade de viver. Agora ele é um distribuidor de alimentos no exército e alcoólatra. Os soldados planejam invadir o distrito externo à noite, quando os titãs estarão dormindo. Eles querem fechar o caminho pelo qual os gigantes invadiram a cidade para que nenhum novo titã possa entrar. Depois podem matar os que restam e recuperar seu distrito. Hang pede a todos que avancem lentamente e não façam barulho, pois os monstros são sensíveis a sons. A entrada para o distrito externo se abre e o exército sai em furgões militares. À medida que avançam, o capitão ordena abruptamente que parem os veículos, sentindo um movimento à frente. Os soldados olham lentamente ao redor apenas para encontrar vacas vagando pela cidade. Um dos soldados, chamada Rihanna, ouve um bebê chorando e decide investigar, colocando sua vida em perigo. Eren segue a garota e os dois acabam dentro de um prédio destruído. O choro fica mais claro à medida que avançam. De repente, um líquido viscoso cai sobre Rihanna. Os dois olham para cima e ficam aterrorizados ao ver um bebê titã enorme devorando um humano. O bebê cai na frente dos dois e começa a chorar. Eles correm para fora com medo. Os soldados começam a entrar em pânico por causa do barulho, mas o capitão ordena que fiquem quietos e não atraiam nenhum titã. De repente, uma mão gigante emerge do nada e agarra o capitão. Os titãs acordaram e agora os soldados estão em grande perigo. Eren e Rihanna correm em direção ao grupo enquanto um monstro gigante os segue.
Eles começam a correr de volta para os veículos, mas o comandante Kubal sente o perigo e foge com o veículo e as armas. Hang, de dentro do veículo, pede ao grupo que vá para um prédio abandonado nas proximidades. Os soldados correm em direção ao prédio, mas são cercados pelos titãs antes que possam escapar. Eles perdem toda a esperança quando, de repente, um matador de titãs e capitão da tropa de exploração aparece, Shikishima. Ele usa um dispositivo de balanço para matar os titãs no ar, atingindo a zona fraca atrás de seus pescoços. Shikishima tem uma parceira feminina tão habilidosa quanto ele. Os titãs mortos caem no chão e evaporam. Eren finalmente tem um vislumbre da amiga de Shikishima e fica surpreso ao ver que ela é Mikasa. No entanto, Mikasa não presta atenção em seu velho amigo e olha para Shikishima sorrindo para ela. Os dois então vão para o prédio, seguidos pelos soldados. Acontece que o comandante Kubal nomeou Shikishima para ajudá-lo na missão. Shikishima salvou a vida de Mikasa naquele dia e até ensinou a ela como lutar contra os titãs. Desde então eles têm trabalhado como parceiros, vivendo em um mundo de titãs. Mikasa aprendeu a dura realidade da vida e não quer mais se associar às pessoas de sua vida anterior. Mais tarde, um dos soldados culpa Eren por atrair os titãs antes e colocar a vida de todos em perigo. Os dois começam a brigar, mas são logo interrompidos por Mikasa. Shikishima pergunta a Eren seu nome e demonstra sua superioridade, levando Eren para conversar em particular. Eren diz a Shikishima que quer aprender a matar os titãs e culpa os monstros por prendê-los. Shikishima ri dele, alegando que os humanos se prenderam, não os titãs. Eles estavam com medo demais para lutar e sua covardia os levou aonde estão. Ele então provoca Eren, chamando-o de covarde. Quando Eren nega ser um covarde, Shikishima pede a ele que deixe de lado seus medos e lute contra os titãs por sua liberdade. Eren então procura por Mikasa e a encontra tocando um piano quebrado. Ele tenta se reunir com ela, mas Mikasa parece indiferente a seus esforços. Ela diz que se transformou em uma pessoa diferente quando o bebê que estava cuidando morreu. Mikasa então revela uma marca de mordida em seu corpo, mostrando o que o ataque dos titãs fez com ela. Eles são interrompidos por Shikishima, que alimenta Mikasa com uma maçã com a mão, demonstrando seu afeto por ela. Um Eren desolado corre para fora e grita de agonia. Seu único amor, por quem ele queria vingar os titãs, não é mais a pessoa que costumava ser. Nesse momento, Rihanna se aproxima de Eren e o consola. Os dois retornam ao prédio e conversam enquanto outro casal ao lado deles se beija. Rihanna fica emocional ao contar a Eren sobre sua filha, que está de volta ao distrito interno. Ela então tenta seduzir Eren e se força sobre ele. Mas são interrompidos quando um olho gigante os encara através de uma janela. Ele rapidamente arrasta Rihanna com a boca, não dando-lhes muito tempo para pensar. Eren assiste enquanto sua amiga é devorada pelo monstro. Muitos outros titãs se aproximam do prédio. Shikishima, Mikasa e outros soldados colocam suas engrenagens e lutam contra os titãs. Shikishima mata a maioria deles juntamente com Mikasa, mas muitos outros ficam feridos porque é a primeira vez que lutam. Os explosivos são o único recurso que os ajudará a se livrar dos titãs a longo prazo. Então o comandante Kubal pede a todos que os protejam. Enquanto isso, o casal que estava se beijando anteriormente é atacado, e o homem morre no encontro. A mulher fica arrasada pela morte de seu amante e jura vingar a criatura que o matou. Em seguida, vemos uma pessoa entrando no veículo com o explosivo e partindo. A mulher que acabara de perder seu amante planeja se sacrificar e pula no veículo para acender os explosivos. Ela assume o volante e dirige em direção ao titã que matou seu amante. Quando ela bate no titã, a explosão faz com que suas pernas se desintegrem. No entanto, o ataque não funciona porque as pernas do titã crescem rapidamente de volta. A única maneira de matá-los é atacar seu ponto fraco. Eren ainda está no topo do prédio e não ajudou os outros a derrotar os titãs ainda. Ele lembra das palavras de Shikishima de antes e usa sua ferramenta de movimento tridimensional para atacá-los. Ele luta no começo, mas consegue fazer sua primeira morte com um pouco de orientação de Shikishima. No entanto, ele perde o equilíbrio imediatamente depois e voa diretamente para a boca de outro titã. O titã arranca uma de suas pernas, mas Eren consegue se salvar pulando para o telhado. De repente, um titã agarra Armin enquanto ele tenta fugir. Os outros tentam salvá-lo quando o titã está prestes a devorá-lo. Eren geme de dor, mas não para de tentar ajudar seu amigo. Ele se arrasta até a beirada do prédio e pula na boca do monstro, mantendo-a aberta. Armin está prestes a deslizar pela garganta do monstro, mas é salvo. No entanto, Eren cai no estômago do titã no processo. Lá ele fica entre vários corpos mortos, um deles sendo Rihanna. Enquanto isso, Mikasa e os outros estão em um telhado, onde Armin conta a ela sobre a morte de Eren. Mikasa não consegue esconder suas emoções e fica visivelmente triste ao ouvir a notícia. Furiosa, ela parte para cima dos titãs e mata todos eles. No entanto, seu combustível acaba no meio do caminho, fazendo-a cair no chão. O titã que devorou Eren se aproxima de Mikasa e está pronto para devorá-la também. Mas de repente, uma mão emerge da boca da criatura. Logo seu corpo explode, revelando outro titã dentro dele.
O recém-formado Titã luta contra os de sua própria espécie e os mata um por um. Os soldados sobreviventes assistem maravilhados enquanto percebem que o novo Titã na verdade é Eren. Depois de matar todos, o Titã se aproxima do prédio de forma agressiva. Eren parece ter esquecido quem é e vai na intenção de atacá-los. Os soldados recuam com medo, exceto Mikasa, que chama o nome de Eren. No entanto, ele não para e a agarra. Enquanto olha para ela, ele lentamente recupera sua memória e começa a reconhecer Mikasa. Ele então cai morto no chão e começa a evaporar-se como os outros titãs. Mikasa corta seu ponto fraco e o humano Eren emerge da criatura. Para surpresa de todos, ele regenerou sua perna com a ajuda dos poderes de regeneração da criatura. O último titã finalmente evapora e Eren lentamente recobra a consciência. Uma lembrança então nos é mostrada de quando Eren era criança, onde seu pai experimentou engenharia genética e o injetou com um soro capaz de transformar uma pessoa em um titã. O Capitão Soda também estava presente e ajudou a esconder Eren quando o governo veio para acabar com as experiências de seu pai. Os soldados liderados pelo comandante Kubal levaram os pais de Eren e os mataram enquanto o menino se escondia. O comandante queima o laboratório enquanto o Capitão Soda leva o menino para longe do perigo. Voltando ao presente, Eren acorda em choque e se vê amarrado pelos soldados com armas apontadas para ele. O comandante Kubal entra no prédio e começa a discorrer sobre sua filosofia, explicando como a humanidade se uniu ao descobrir um inimigo comum, os Titãs, embora os recursos tenham se tornado escassos. Agora todos são mais felizes porque são iguais, mas a capacidade de Eren de se transformar em um Titã ameaça essa existência pacífica. Eren tenta desesperadamente expressar que é humano, mas o comandante se recusa a permitir que ele viva. Justo quando Eren está prestes a ser baleado, Armin se apressa e defende seu amigo, afirmando que foi Eren quem salvou todos dos Titãs. Ele assegura ao comandante que seu amigo será um valioso recurso para a humanidade, pois ele pode defender a cidade contra os Titãs. A Capitã Hang também discorda de matar Eren, mas apenas porque deseja experimentar e estudar ele como Titã. Armin continua tentando convencer Kubal, dizendo-lhe que há um míssil desativado perto da cidade externa e com a ajuda de Eren, eles podem certamente consertar a parede com sucesso. A tentativa do garoto de persuadir o comandante apenas piora a situação, pois Kubal acusa Armin de ser responsável por sabotar a missão anterior e destruir os explosivos. O comandante ordena que os soldados atirem enquanto Eren continua a implorar a todos que lhe deem uma chance de perceber seu propósito e ajudar as pessoas dentro da cidade. Vendo seus amigos prestes a serem mortos, Mikasa finalmente decide lutar por suas vidas, mas o comandante questiona por que ela está defendendo um monstro. Sem outra escolha, Soda grita para que todos parem e procede a explicar os poderes de Eren. Aparentemente ele é capaz de se controlar enquanto é um titã, mas sua consciência desaparece com o tempo. Antes que o homem possa explicar mais, um tiro é disparado e o derruba no chão. Soda tenta falar com seu último suspiro, mas falha e morre subitamente. De repente, um titã cai do teto, esmagando o comandante Kubal e os soldados próximos. As pessoas atiram no monstro, mas seus ataques ricocheteiam na pele, que parece ser feita de armadura. O gigante mata os soldados facilmente com um único golpe e pega Eren em suas mãos. Eles tentam atacar o pescoço do titã, mas ele bloqueia com a mão, mostrando sinais de consciência. O titã vira-se para os soldados e Mikasa se prepara para defender seus camaradas. Estranhamente, a criatura olha para ela e para de atacar, poupando suas vidas. O gigante então começa a subir para fora do prédio, levando Eren consigo. Depois que Armin enterrou os mortos, a Capitã Hang assume o comando e decide continuar com o plano de restaurar a parede. Eles devem primeiro recuperar a bomba de que Armin falou e depois seguir em direção às muralhas externas. Mikasa hesita em voltar para sua cidade, mas decide que deve proteger seus camaradas. Ao mesmo tempo, Eren acorda em um quarto branco ouvindo música antiga de mais de 100 anos. Ele se vira apenas para ver um jukebox tocando um disco de vinil e o examina com curiosidade. A música para e ele ouve a voz de um homem que se revela ser o Capitão Shikishima. O homem explica que salvou Eren do Titã, mas falhou em matar o monstro, pois ele conseguiu escapar. O capitão começa a mostrar a Eren imagens de um século atrás que explicam as origens dos Titãs. Aparentemente, os humanos queriam criar armas de super soldados por meio de engenharia genética e criaram os gigantes que agora são conhecidos como Titãs. No entanto, eles perderam o controle do vírus, que começou a se espalhar na população, onde as pessoas estão se transformando aleatoriamente em Titãs e destruindo a sociedade humana. Sem saber quem se transformará em seguida, os humanos passaram a lutar uns contra os outros desconfiados, o que levou à autodestruição. De alguma forma, um grupo de pessoas nunca se transformou em Titãs e se escondeu dentro dessas muralhas. Eventualmente, um sistema de governo foi formado que gradualmente se transformou na sociedade de hoje. Os quartos brancos em que eles estão agora foram construídos pelo governo para monitorar as pessoas, garantindo que elas esqueçam o passado da humanidade, para que sejam mais fáceis de controlar.
O capitão alega que o ataque às muralhas foi planejado pelo governo para instilar medo nas pessoas, à medida que começam a questionar o que está além. No entanto, o capitão vê esperança em Eren, pois ele consegue manter a consciência depois de se transformar em um titã. Ele acredita que juntos podem impedir o governo de subjugar as pessoas à escravidão. Os dois saem e o capitão mostra a Eren seus seguidores e uma grande parte dos explosivos que ele roubou do comandante. Ele também demonstra as armas da época das guerras contra os titãs, que são ineficazes contra os gigantes, mas foram usadas para matar pessoas. Em vez disso, Shikishima dá a Eren os dispositivos de manobra tridimensional e diz ao garoto que ele está no controle de seu próprio destino a partir de agora. Enquanto isso, os membros da tropa conseguem extrair o míssil do solo e planejam seu curso em direção ao buraco na parede antes que algum titã os perceba. Mikasa observa à distância, relembrando dos tempos mais felizes quando ainda estava com Eren. O grupo segue em direção à cidade, mas Armin para rapidamente quando vê um veículo blindado à frente de seu caminhão. Um grupo de soldados sai e aponta suas armas para o grupo, enquanto Eren sai do carro e se reúne com seus amigos. Ele se desculpa com Mikasa por fazê-la se preocupar, enquanto a garota está claramente feliz em ver seu amigo vivo. Shikishima salta do veículo e examina a bomba que o grupo recuperou. A Capitã Hanji fica emocionada ao ver as armas dos soldados e pula no tanque para examinar as máquinas da época das guerras contra os titãs. Shikishima reivindica a posse do míssil sob a mira de uma arma e explica seu plano de derrubar o governo, destruindo as muralhas internas. Os titãs invadirão a cidade e matarão os funcionários do governo, derrubando o domínio atual permanentemente. Eren fica chocado com o plano do capitão, pois pensava que eles usariam os explosivos para consertar a parede. Ele questiona sobre a vida dos cidadãos que vivem dentro da cidade, mas Shikishima acredita que o destino deles é merecido, pois são culpados por permitir que tal tirania existisse em primeiro lugar. O capitão diz a Eren para abandonar seu passado e se juntar à causa, mas o garoto começa a lembrar de todas as mortes e sofrimentos que ocorreram por causa dos titãs. Ele grita de agonia e diz ao capitão que se recusa a esquecer seu passado. Vendo que não será ouvido, Eren investe contra Shikishima, mas é jogado imediatamente ao chão. Eren se levanta e tenta atacar o capitão novamente, mas o homem esquiva de todos os seus ataques e rapidamente contra-ataca, derrubando-o. Ele desafia o garoto a se transformar em um titã, enquanto Eren continua a investir furiosamente contra o capitão. Os ataques do garoto são inúteis, pois ele não consegue acertar um único soco e continua a ser derrubado no chão. Mikasa quer que o capitão pare de bater em seu amigo, mas Shikishima ri e aproveita a oportunidade para desmoralizar Eren, forçando um beijo na garota. Ela dá um tapa no homem, mas só acaba sendo chutada no chão. Isso enfurece Eren, que avança cegamente contra o capitão e se torna um saco de pancadas resistente de Shikishima. Armin tenta elaborar um plano para ajudar seu amigo enquanto olha para o prédio instável com seu companheiro de equipe, Sanagi. Antes que Shikishima possa terminar Eren com sua própria espada, Armin grita para o homem parar e ameaça explodir todos acionando a bomba. Ele diz ao seu companheiro de equipe para recuperar Eren e levá-lo para o caminhão, mas o capitão não acredita na ameaça de Armin e causa a blefe dizendo ao seu homem para atirar. De repente, um gancho de escalada passa pelo rosto do homem e atinge o prédio instável, enquanto Sanagi avança e começa a puxar a estrutura para baixo. Ele grita para Armin sair e continua a puxar com todas as suas forças. Os homens do capitão atiram em Sanagi, mas ele continua puxando e consegue derrubar o prédio bem em cima da bomba. Enquanto Armin aproveita a oportunidade para escapar, ocorre uma enorme explosão que quase consome seu veículo, mas o grupo consegue escapar a tempo. Eles olham para a explosão e lamentam a morte de seu amigo, mas Shikishima aparece de repente, pois de alguma forma também sobreviveu. E ele sobe no veículo declarando que vai pegar o míssil. O capitão tira sua espada e, para choque de todos, se apunhala diretamente no coração. Ossos começam a aparecer atrás de suas costas e uma transformação ocorre enquanto o grupo se afasta rapidamente. Shikishima começa a se transformar em um titã, com partes do corpo se formando no monstro. Armin olha para o gigante em choque e percebe que Shikishima era o monstro responsável por levar embora seu amigo e matar o comandante Kubal. Eren planeja se apunhalar e se transformar em um titã também, mas Jean o impede, pois eles não sabem se isso funcionará do mesmo modo para Eren. Ele diz a Eren que, ao contrário de Shikishima, ele não está sozinho e que, trabalhando juntos, derrotarão o monstro. O titã blindado se aproxima do grupo e demonstra seu poder ao destruir facilmente outros dois titãs ao mesmo tempo. A equipe avança em direção ao titã, tentando distraí-lo. Sasha aproveita essa oportunidade e atira uma flecha explosiva no olho do gigante, o cegando temporariamente. Jean voa ao redor do monstro e ataca seu ponto fraco entre as armaduras, enquanto Mikasa consegue cortar os dedos do titã. Eren voa ao redor do ponto cego do monstro e corta o tendão de Aquiles, fazendo com que o titã caia no chão. Jean vê isso e voa em direção ao gigante, tentando desferir o golpe final atrás do pescoço. O titã se vira e tenta socá-lo enquanto ele se aproxima, mas Eren consegue chutar seu companheiro para longe e é lançado contra os prédios.
O Titã blindado se vira e segue em direção ao míssil, mas antes que ele possa agarrar o explosivo, ele percebe Eren se transformando no Titã Berserker. Após isso tudo, os titãs gritam furiosamente e avançam um em direção ao outro. Os dois começam a trocar socos, mas Eren logo se vê em desvantagem, pois cada golpe só o prejudica devido à armadura de seu oponente. O Titã blindado domina a luta e derruba Eren no chão com um chute devastador na cabeça. Shikishima caminha em direção a Eren, planejando encerrar a luta, mas o Titã Berserker pega a lâmina de helicóptero ao seu lado e a usa para golpear seu inimigo. O ataque quase corta o Titã blindado ao meio e Eren reúne todas as suas forças para um golpe final que faz o Titã voar para trás em direção aos prédios. Shikishima começa a voltar à forma humana enquanto Eren grita em vitória. Ele se aproxima de seus amigos e começa a levantar a bomba do caminhão. O Titã Berserker carrega a bomba em suas costas e começa a escalar a parede, enquanto seus companheiros o seguem de perto com seus ganchos de escalada. Eles chegam à junção e Eren tenta colocar a bomba no prédio, mas rapidamente cai, pois esgotou toda a sua energia e a transformação está começando a fazê-lo desmaiar. Mikasa percebe isso e corre em direção ao seu amigo. Ela perfura a nuca do Titã e tenta despertar Eren, lembrando-o de sua promessa de levá-la para ver os oceanos. Eren então consegue recuperar a consciência após lembrar de suas memórias e prossegue para encaixar o míssil na estrutura da parede. Ao mesmo tempo, a Capitã Hang consegue sobreviver à explosão anterior estando dentro do veículo blindado. Ela fica surpresa com sua própria sorte e começa a recuperar os lançadores de foguetes ao seu lado, enquanto outro homem misterioso a segue de perto. Mikasa consegue tirar Eren do Titã, enquanto Armin instala o temporizador no explosivo, configurando-o para explodir em 5 minutos. Justo quando a equipe está prestes a partir, eles veem o comandante Cobal atrás deles no topo da parede também. O homem de alguma forma sobreviveu ao ataque dos titãs e oferece dinheiro e privilégios se deixarem a parede como está e entregarem Eren ao governo. A equipe recusa com raiva, o que leva o comandante a atirar neles, ferindo Armin no processo. O comandante grita que não há nada lá fora, apenas caos, e que as pessoas precisam da parede para serem felizes. Antes que o homem possa terminar, ele é atingido por várias flechas de Sasha e cai para trás da parede. Para a surpresa de todos, o comandante também começa a se transformar e se torna o Titã Colossal que destruiu a parede há 2 anos. A equipe se lança em direção ao gigante para vingar todos que ele matou, mas encontra dificuldade para se aproximar, pois o Titã emite altas temperaturas. O gigante monstro tenta agarrar o míssil e evitar a explosão enquanto o temporizador continua a contar até o último segundo. Jan ataca o Titã tentando impedir que ele destrua a bomba, mas é morto por um único golpe do monstro. O Titã gigante se vira para Eren e tenta agarrá-lo, mas é atingido por uma grande explosão que a Capitã Hang disparou de baixo. O Titã Colossal continua a se esforçar para alcançar a bomba apesar de seus ferimentos, o que dá a Eren a oportunidade de pousar atrás de suas costas. Ele se aproxima do comandante enquanto o temporizador chega ao último segundo, mas surpreendentemente a bomba não explode. O Titã foi capaz de danificar o detonador e Mikasa corre em direção à bomba para tentar consertá-la, mas não sabe o que fazer. Surpreendentemente, Shikishima sobreviveu à luta com Eren e aparece atrás da garota. Ele zomba de seus esforços para consertar as paredes e joga Mikasa no chão. Ele está desapontado com a humanidade por escolher a segurança em vez da liberdade, pois percebe que eles sempre tentarão consertar as paredes. Mikasa tenta convencer o capitão de que ele ainda pode libertar a humanidade se destruir o tirano que oprime o povo. Ao mesmo tempo, Eren consegue se aproximar do comandante e corta a parte de trás do pescoço do Titã. No entanto, o personagem principal é puxado pela mão gigante do Titã antes que ele possa dar o golpe final. Quando o Titã está prestes a matar Eren, o capitão escala para o topo da parede levando o míssil, o que faz o gigante soltar o garoto de sua mão. Shikishima se aproxima mais e enfia o míssil na boca do Titã Colossal, causando uma enorme explosão que os destrói ambos. Uma reação em cadeia leva a uma segunda explosão que rompe o topo da parede e faz o concreto desabar enquanto Eren tenta desesperadamente escapar do colapso. O garoto cai devido à onda de choque, mas é salvo por Mikasa, que se recusa a deixá-lo ir. As rochas gigantes caem na frente da entrada e bloqueiam completamente o buraco. Eren e Mikasa escapam da queda e sobem para o topo da parede. Eles ficam radiantes quando finalmente conseguem ver o oceano ao longe e ficam maravilhados com sua beleza. No entanto, eles não têm conhecimento das câmeras que estão secretamente os observando por trás, e a voz robótica revela que há planos para os dois no futuro.